Seja bem-vindo, Arch Lovers, a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vocês podem ver que eu não vou estar levando vocês para uma obra, para acompanhar uma entrega de um apartamento, mas eu vou contar uma história que aconteceu no começo do escritório, que eu acho que vai valer muito a pena vocês conhecerem. Bom, então hoje a gente vai contar um pouquinho, vou trazer para vocês um pouco de intimidade aqui do escritório, abrir o começo do escritório para contar uma história que aconteceu com um dos meus clientes. Era um cliente que me procurou, ele me achou pelas redes sociais, inclusive a gente tem uma presença muito grande no Instagram, ali no TikTok, e ele foi um dos clientes que acabaram me encontrando ali pelas redes sociais. Nesse processo, ele acabou mostrando como era o layout que ele estava pensando para a casa dele. Era um apartamento de 70 metros quadrados, uma reforma relativamente simples. Reformar a cozinha, expandir a área de serviço, trocar algumas coisas ali na varanda, dar um tapa nos banheiros e ajustar um pouquinho. Era uma reforma completa, mas com uma complexidade relativamente baixa. Então, esse apartamento de 70 metros quadrados, ele era um projeto completo, mas com uma complexidade baixa. E o cliente era solteiro. Então, tinha tudo para ser um apartamento que iríamos entregar com uma velocidade recorde, ou até mesmo antes do prazo que havíamos combinado. E esse foi um grande primeiro erro, um grande red flag que nós tivemos na época. Claro, e quando você está no começo do seu escritório, você ainda tem muitos processos a serem validados, coisas que precisam ser alteradas. E então, no meu começo de escritório, eu implementava um conceito que era você pode trocar quantas vezes você quiser o projeto, desde que a gente se encontre numa mesma etapa. Então, durante um processo de arquitetura, para você que nunca contratou um arquiteto, a gente tem várias etapas. O briefing, o levantamento, o projeto, a produção, o caderno técnico. Então, dentro do nosso escopo, na época, permitia com que o cliente tivesse inúmeras alterações dentro daquela etapa. Então, eu vou dizer para vocês que foram mais de 170 revisões em um projeto de 70 metros quadrados. Então, dessa forma, o cliente ele se sente muito mais seguro na decisão de projeto. Mas também vem um dos problemas que foi o motivo por qual a gente não implementa mais essa regra aqui no escritório. Bom, então como vocês podem imaginar, hoje a gente tem um número infinito de revisões que a gente apresenta para o cliente exatamente para a gente não passar pelo que a gente acabou de passar com esse cliente. Então, sempre que a gente está no começo da nossa trajetória como escritório, como arquiteto, como profissional, a gente acaba errando e esse é um dos casos que você, quando erra uma vez, você deixa de implementar. Você já deve ter visto, por exemplo, indo num parque de diversões, alguma coisa, ou até mesmo uma loja, não toque nos produtos X. Isso deve acontecer porque em algum momento alguma coisa aconteceu e essa placa precisou existir. Aqui foi igualzinho. Eu tinha essa regra e não tenho mais devido exatamente ao acontecimento com esse cliente. Então, o projeto se desenvolveu da seguinte maneira. Como a gente sempre faz? Fazemos primeiro o briefing, que é aquela descrição do projeto, como que a gente vai realmente pensar nas nuances do projeto antes de seguir na criação. E aí, originalmente, o projeto era para uma pessoa com um cachorro. Então era muito simples, um homem solteiro com um cachorro num apartamento médio. Ótimo. Mas isso muito se transformou durante o processo da obra, onde ele acabou encontrando alguém, se relacionando e acabou se transformando num projeto para 3 pessoas. Então, é muito difícil quando você tem um primeiro escopo original de projeto e isso muda completamente para um escopo para 3 pessoas, porque você tem uma demanda agora muito maior da complexidade, de pessoas para agradar, estilos que vocês precisam debater. E foi isso que aconteceu. Então, eu apresentava a proposta para ele, ele não gostava, mostrava para a companheira rebatia, trocava, e aí a gente tinha que alterar o projeto. Na minha ignorância da época, no meu amadorismo, a gente precisava ao máximo atender às necessidades do cliente, fazer com que tudo ficasse bem para a gente não perder essa grande oportunidade. Mas, claro, que isso foi se transformando numa bola de neve, porque você vai meio que perdendo a condução de como que você gostaria de apresentar, inclusive todas as suas propostas. Então, o projeto, eu deveria ter dado uma recuada, chamado todo mundo da família para se reunir, para conversar sobre o projeto, em vez de individualmente indo apresentando pouquinho por pouquinho e aprovação por aprovação. Ou seja, é muita revisão num espaço tão pequeno. E isso
foi se transformando em uma coisa insalubre de trabalhar. Me deixava ansioso à noite, pensando que amanhã eu teria que passar o dia inteiro mandando mínimos detalhes. E fora que a gente tinha que agradar a família inteira agora, então foi muito mais difícil. E claro que durante esse processo de projeto, quando você contrata um profissional, seja o seu advogado, o seu nutricionista, o seu arquiteto, o seu médico, é importante você confiar naquela pessoa. É muito comum você perguntar para o médico qual é o tipo de remédio que eu tenho que tomar, quais são os efeitos colaterais, o que, que eu devo sentir, quais são as emoções. Mas você não vai questionar se ele vai pedir para você fazer jejum para fazer os exames, você não vai questionar se ele pedir uma bateria de radiografias para você quer que ele seja o melhor profissional possível. Muita gente questiona, mas é muito importante a gente lembrar também que a escolha do arquiteto vem com essa característica de estar sempre apresentando o melhor para o cliente. Então, sempre que a gente tem esse questionamento, muitas alterações de projeto, eu mesmo fico um pouco ansioso pensando, será mesmo que a gente está conseguindo se comunicar da forma correta com o cliente? Será mesmo que a gente está conseguindo se expressar? Ou até mesmo se a gente está conseguindo ouvir o cliente dessa forma? Esse foi o caso que a gente teve esse conflito ali, a comunicação já estava muito difícil e aí eu acabei passando esse projeto totalmente para minha arquiteta na época, me ajudar com isso, e ela que teve que lidar com o cliente, teve um pouquinho mais de paciência, porque eu realmente não estava mais suportando o diálogo que estava se estendendo. Cada mudança que a gente fazia trazia muito questionamento, muita dúvida, muito porquê disso, porquê daquilo, em vez de simplesmente uma conversa mais generosa, sabe? Então, por causa disso, a gente também, quando fez a entrega total do caderno técnico, ainda teve que passar por muitas revisões com ele em questões técnicas que nossos 8 anos de experiência, muita questão, muito aprendizado, muito projeto, muitas outras coisas não faziam sentido, até porque o cliente era um cliente leigo, ele não vinha da parte da arquitetura, não vinha da parte da engenharia, então não tinha por que eu ficar debatendo para ele por causa que a gente usa o cano PVC atrás da parede, tamanho 50, para colocar os canos. Essas coisas não deveriam ser questionadas em relação a isso. Mas questionar questões técnicas que são importantes para o processo de obra faz questionar um pouco a relevância do arquiteto ali em obra. Então, isso também foi muito difícil para o processo, para a documentação, porque toda tomada, ele estava questionando por que tinha que ter 3 pinos na tomada e não 2 pinos. Então, era uma coisa muito absurda até. É um questionamento por que nós devemos, então, contratar esse profissional se nós vamos não deixar ele trabalhar da melhor forma. Ué, mas e por que a tomada tem 3 pinos? Porque um é para colocar o proteção contra raio. É o que a gente chama de aterramento. Se você tem aterramento, não vai queimar o seu eletrodoméstico. E por causa disso, então, a gente trouxe esse elemento. Foi muito difícil para a gente conseguir trabalhar dessa forma, porque é isso. É importante que o cliente entenda que o profissional que ele está contratando é um profissional, é uma pessoa responsável, que vai emitir responsabilidade técnica para a execução do projeto. E isso foi, então, se alastrando durante muito tempo, mas, felizmente, os fornecedores que ele escolheu, então ele também passou por esse mesmo processo com outros fornecedores. Ele só contratou a gente pela fase de projeto e não de obra. E com isso ele teve que lidar, o marceneiro teve que lidar com ele, com as suas nuances, tendo que fazer as trocas, o pedreiro, o gesseiro, o eletricista, e a gente foi lá só apenas para conferir se estava tudo de acordo com o projeto. Então, isso acabou melhorando um pouco a nossa relação no final. O projeto foi entregue da melhor forma possível, o cliente ficou muito satisfeito e, claro, como teve mais de 100 alterações, ele realmente seguiu à risca tudo que a gente colocou no projeto. Tendo um retrocesso aqui, tendo um feedback, foi um projeto que realmente a gente gostou muito de trabalhar, foi a forma que a gente aprendeu, inclusive, a se expressar melhor, colocar limites nos nossos projetos, limites nos nossos clientes, mas que naquele momento eu pensei em demitir o cliente, seguir, porque nada custa mais do que uma saúde mental, do que realmente o dinheiro que ele iria pagar para a gente pelo projeto. Mas, no final das contas, foi muito bem sucedido, virou um case aqui no escritório, e a partir desse projeto a gente fez muito marketing
porque foi uma solução muito legal que a gente conseguiu fazer para o barzinho dele, que gerou pelo menos mais de 10 projetos somente com as imagens e vídeos que a gente fez desse apartamento. Então foi muito legal essa experiência. Claro que trouxe uma bagagem importantíssima para a gente levar para a vida, e hoje a gente não comete mais esse erro. Nós temos limites, nós sabemos agora comunicar da melhor forma possível com o cliente, nós temos processos e fica tudo muito mais fluido. Mas é algo para quem é estudante de arquitetura, está começando o escritório, sempre vem essa dúvida que mandam para a gente no Instagram, ali no TikTok, como é que é esse processo, como é que a gente consegue fazer algumas coisas. A recomendação é nunca deixe o cliente montar em você, crie limites, mas é muito difícil quando você está no começo da sua profissão, onde você realmente precisa daquilo para se estabelecer, para criar o seu nome no mercado. Então, algumas coisas acabam acontecendo mesmo que a gente não se prepare para isso. Então, esse foi um aprendizado muito grande que eu tive aqui no escritório e hoje realmente eu levo até como recomendação. Não deixe que isso aconteça com você. É muito difícil, eu sei, mas ponha limites que você vai se agradecer no final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é um novo quadro que nós estamos colocando aqui no canal, mas também temos obras, apartamentos entregues, falamos um pouco da nossa história, mostrando nossas viagens, tudo aqui toda terça-feira. E se você gosta desse conteúdo, então se inscreva, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, estamos todos aí para mostrar para vocês ainda mais conteúdo. E vejo vocês no próximo episódio.